Olá, alunos de Termodinâmica 1, fazer aí uma videoaula, a nossa aula de número 4, da data 7/7/2021, ok? Nós estudamos aí na última aula a primeira lei da termodinâmica, entramos em calor e trabalho, certo? Então nós falamos aí da teoria na parte teórica lá na última aula. Vamos fazer um exercício agora para a gente poder tentar fixar aí mais essa matéria, certo? Tentar entender melhor essa matéria da primeira lei da termodinâmica. Então, a primeira lei da termodinâmica, a parte de calor e trabalho, a gente já viu aí o que é sistema, processo, né, fronteira do sistema. A gente vai exercitar isso aí tudo agora. À medida que a gente for exercitando isso, vocês vão pegando isso aí, tá? Vão se acostumando com esses termos, ok? Então, começando aqui a resolver o exercício 2.31 do Shapiro da 6ª edição, ok? Na aula, como eu vou disponibilizar aí o link para vocês, né, na aula eu disponibilizo o link e coloco o enunciado lá junto com o link, tá bom? No sistema AVA. O problema é esse aqui, ó. Um conjunto de cilindro-pistão contém ar aquecido que se resfria lentamente. Aí o volume inicial é 0,003 metro cúbico, é 3 litros, né, aqui, né? E o volume final é V2 igual a 0,002 metro cúbico, ou seja, 2 litros. Um litro é 1 milésimo de um metro cúbico. Aí é o seguinte, a força da mola, tem uma mola aqui, a força da mola é F1 igual a 900 Newton, quando V igual a V1, quando o volume é igual a V1, e F2 igual a 0, que é a posição de repouso da mola, quando V é igual a V2, que varia linearmente com o deslocamento, né? A força da mola varia linearmente com o deslocamento. Aí achar a pressão P1 e a pressão P2 em kPa e o trabalho W em kJ. A gente usa aqui como os livros, né, de termodinâmica, usa a notação W lá de inglês, né, de work. Vocês estão começando, acho que na mecânica também já usava assim, né? Então o sistema é esse aqui, você tem um conjunto de cilindro-pistão, um cilindro aqui com um pistão que pode se mover livremente aqui. Aqui não tem atrito, tá? Então sem atrito. Estou desprezando o atrito aqui entre o cilindro e o pistão, certo? Porque muitas aplicações esse atrito é muito pequeno quando comparado com as outras forças envolvidas. Então é uma hipótese razoável, aí você desprezar o atrito. Então o sistema é esse aqui, né? Tem um pistão, tem um ar preso aqui dentro, supõe-se que não tem vazamento de ar por aqui, que a vedação ela é eficiente aqui, ela é perfeita, né? Tem uma mola fazendo uma pressão aqui, e aqui tem a pressão atmosférica também atuando no pistão aqui do lado de fora. Então aqui tem a pressão atmosférica atuando desse lado e tem uma força de uma mola atuando desse lado do pistão. E aqui tem um ar preso, né? A pressão do ar atuando aqui, no lado esquerdo do pistão. Então, vamos fazer o nosso sistema. Então, vamos lá. O nosso sistema, ele vamos colocar aqui, ó. Nosso sistema. Que sistema que nós vamos escolher? É o ar que está dentro do conjunto aqui. É o ar no interior do cilindro, do conjunto cilindro-pistão, né? Ok? Esse é o nosso sistema. Eu vou desenhar a fronteira do sistema de vermelho aqui. Então a nossa fronteira do sistema vai ser essa aqui, ó. Ou seja, aqui eu barbeirei um pouquinho, né? Então, a fronteira do sistema é essa aí. Então, tudo que está fora desse retângulo aí de linha pontilhada vermelha é vizinhança. Tudo que está no interior dele é sistema, certo? Então, o sistema é isso aí. A fronteira
indicado pela linha tracejada. Ok? Então, o sistema ele vai passar por um processo, certo? Que vai do estado 1 para o estado 2. Então, no estado processo, né? Processo aqui é alteração que o sistema sofre do estado 1 para o estado 2, certo? No estado 1, ele está aqui, ó. Deixa eu desenhar isso aqui. Seguinte. Eu tenho o seguinte nesse processo meu. Eu tenho um diagrama pressão-volume, onde eu tenho aqui o meu pistão. Então eu tenho o estado 1 aqui e o estado 2 aqui. Então aqui, ó, aqui é V1, aqui é V1 e aqui é V2. O V1 é maior que V2, né? O V1 é 0,003 metro cúbico e o V2 é 0,2. Ele está resfriando e está passando por um processo aqui de resfriamento, ao mesmo tempo está diminuindo o volume, certo? O problema já falou aqui, ó, que tá, o gás passa por um resfriamento. O que acontece? À medida que ele vai resfriando, vai havendo uma contração térmica, né? Você sabe que quando aquece o material, ele expande, devido à dilatação térmica. Quando resfria, ele tende a comprimir, certo? Então, como é que vai ser aí? Aqui está o estado 1. Estado 1 e o estado 2. Então vamos resolver esse problema aí, certo? Vamos resolver isso aí. Deixa eu apagar o lado de cá. Então o problema pedir para calcular, vou colocar aqui, ó, P1, P2 e o trabalho, certo? Então vou calcular o P1 aqui. A pressão inicial. Pressão inicial. Letra A, P1. Para calcular a pressão, a gente faz o seguinte, vou fazer um diagrama de corpo livre do pistão. O pistão está aqui, certo? Quem age aí, quais são as forças que agem no pistão? Eu tenho aqui a força da mola. Eu tenho uma força aqui exercida pela pressão atmosférica, que eu vou chamar de FATM, que é igual a pressão atmosférica vezes a área do pistão. E tenho uma força agindo aqui, que é a pressão do ar vezes a área do pistão. Ok? Então esse aqui, ó, diagrama de corpo livre do pistão.
Está falando que ele se resfria lentamente, né? Então, a gente vai desprezar aí a variação de energia cinética, a variação de energia potencial. Já que a variação é lenta, então nós podemos desprezar isso aí. Então, já vou colocar aqui, então vamos lá. Para esse caso aí, vamos fazer um balanço de força então, certo? Eu tenho o quê? Somatório de forças que atuam na direção X é igual a zero, ok? Igual vocês aprenderam lá na estática, né? Mecânica 1. Então eu tenho, atuando para a direita, eu tenho a pressão, vou colocar aqui, ó, pressão do ar vezes a área do pistão. Atuando para a esquerda, eu tenho a pressão atmosférica vezes a área do pistão mais a força da mola. São as três forças que agem sobre o pistão, certo? Tem essas três forças aí. Daí o que a gente pode... Eu quero descobrir a pressão aqui do ar, né? Então vai ficar a pressão do ar vai ser igual a pressão atmosférica vezes a área do pistão mais a força da mola, dividido pela área do pistão. Não é isso que a área do pistão está multiplicando aqui a pressão do ar. Então essa equação aqui daqui eu posso tirar a pressão 1 e a pressão 2. Então a pressão 1 vai ser a pressão atmosférica. Aí nesse caso aqui, eu tenho a pressão atmosférica que foi dada, foi dado no problema lá, que a pressão atmosférica é igual a 100 kPa. Ou seja, 100 kPa, certo? Então, para ficar coerente, e a força da mola foi dada lá que no problema que ela é igual a 900 Newton quando eu estou no volume V igual a V1 e a força da mola é zero quando estou no volume V igual a V2. Então tem o seguinte, então a P1 vai ser a pressão atmosférica 100 kPa é 100 mil Newton por metro quadrado. 1 kPa é 1000 Pascal, certo? E 1 Pascal é Newton metro quadrado. Então 100 kPa é 100 mil Pascal, 100 mil Newton metro quadrado. A área do pistão foi dada lá no problema que é 0,018 metro quadrado. Mais a força da mola, quando na condição no estado 1, certo? Aqui, ó, estado 1. Estado 1. No estado 1 é 900 Newton. E tudo aqui dividido por 0,018 metros quadrados. Ok? E aí, isso aí vai dar o seguinte, vai dar a pressão aqui, P1 é igual a 150 mil Newton por metro quadrado, ou 150 kPa. Então no estado 1 a pressão é 150 mil Newton por metro quadrado, 150 mil Pascal ou 150 kPa. Vamos para o estado 2 agora. No estado 2, eu tenho o seguinte, P2 vai ser igual a 100 mil Newton por metro quadrado vezes 0,018 metro quadrado mais. No estado 2, foi no enunciado lá, foi dito que a força da mola é zero, certo? No estado 2, ela está no estado de repouso dela. Então, zero aqui, dividido por 0,018 metro quadrado. Então, aqui,
Não precisa de fazer conta, né? É a pressão vezes a área. Na verdade, a pressão aqui 2 vai ser justamente a pressão atmosférica. Por quê? Porque nesse caso, então P2 é igual a 100 mil Newton por metro quadrado, que é igual a 100 kPa. Ok? 100 mil. É porque nesse caso a força da mola é zero. Então aí a pressão que está atuando no lado do ar vai ser igual à pressão que está atuando na atmosfera. Aí fechou, né? Bateu. Agora o trabalho, letra C, o trabalho. Trabalho W em quilojoule que foi pedido, certo? Então aí, nós vimos na aula passada que o trabalho é igual a integral de P dV, indo de V1 até V2, variando o volume V1 até V2. Eu tenho que conhecer então a pressão em função do volume, ok? Para poder fazer essa integral. Nós deduzimos na aula passada, certo? Pegamos lá da mecânica, que o trabalho é F dx, a integral de F dx. Aí para um pistão, para um conjunto de cilindro pistão, esse trabalho fica integral de F dV. Por quê? De P dV. Porque quando você tem um pistão aqui, só recapitulando, né? Quando você tem um conjunto de cilindro pistão, aí eu tenho, vamos supor que eu tenho uma posição aqui, uma posição inicial, uma posição final aí. Eu tenho aqui, entre as duas posições, o ΔX, certo? Então a força que atua no pistão aqui, no gás, eu tenho uma força, esse trabalho é igual a integral de F dx, certo? Essa integral, essa pressão, essa força é pressão vezes área dx, só integral, só que o A dx é meu dV, é o diferencial de volume, certo? No caso de um cilindro pistão. Essa é a dedução para trabalho, mas acontece esse trabalho que a gente vai ver na termodinâmica, que a gente deduz ele para um conjunto de cilindro pistão, mas ele tem validade aí não só para essa geometria, tá? Mas para as geometrias de forma geral, na termodinâmica o trabalho é integral de P dV. Então vamos lá. Mas qual é a função entre a pressão e o volume para a gente poder resolver essa integral aí? Tem duas formas de resolver isso. Uma é a gente descobrir essa relação entre a pressão e o volume. A outra é a gente resolver de forma gráfica. Porque se você lembra lá que a integral é a área debaixo da curva, né? Então se eu desenhar o diagrama pressão-volume aqui, pressão-volume, eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho um pistão aqui, né? A posição zero, o volume igual a zero aqui. Eu tenho o estado 1 aqui. O estado 2 aqui, certo? Então aqui eu tenho o V1 e aqui o V2. Nós vimos lá já o valor da pressão no estado 1 e no estado 2. Então eu tenho aqui a pressão 1 é 150 kPa. Pressão 1. E a pressão 2 é menor, não é isso? A pressão 2 é de 100 kPa. E o problema fala que a variação é linear. Não é isso? O enunciado lá, ele me diz que a variação da força da mola, ela é linear. Então isso faz com que a variação da pressão também seja linear, né? Isso porque a pressão da atmosfera é constante. Quem tá causando a variação aqui
é só a mola que está causando a variação da pressão. Então, a integral ela é a área debaixo da curva, essa área aqui, certo? Como que eu calculo essa área? É a área de um triângulo mais a área de um retângulo, certo? Então, vamos lá. Então, a integral é trabalho é igual integral de P dV é igual área sob a curva. Isso aí vocês aprenderam lá em cálculo 2, né? Isso é cálculo 1. Cálculo 1 você já aprende isso, né? Que a integral é a área debaixo de uma curva. Então, como a relação aqui linear, é fácil de conhecer. A gente conhece P1 e P2, conhece V1 e V2, certo? Então fica fácil calcular essa área aí. Como é que a gente pode calcular essa área? Então é só calcular a área debaixo dessa curva, né? Então vai ficar o seguinte, a área ali, ela é a área do triângulo mais a área do retângulo, né? Isso. Então, qual a área do triângulo? A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, vou colocar aqui, ó, área do triângulo mais a área do retângulo, certo? Então, quem é a área do triângulo? A área do triângulo vai ser, quem é a base do triângulo aqui? A base é ΔV. Vezes a altura é ΔP. Dividido por 2, não é isso? A área do triângulo. Mais, agora é a área do retângulo. A área do retângulo, ela é ΔV vezes P2. Porque o triângulo só pega P2 aqui. Então vai ser P2 vezes ΔV. Certo? Ok? Então vai ser, a área vai ser ΔV aqui é V1 menos V2, né? Então vai ser V1 menos V2. Vou colocar aqui, ó, P1 menos P2, V1 menos V2, mais P2, V1 menos V2. Certo? Isso aqui já é o trabalho, né? Eu vou colocar aqui, ó. Isso já é o trabalho aí. Então, a gente tem todos os valores aí, temos V1, V2, P1, P2, não é isso? Então vai ficar, o trabalho vai ser igual P1 menos P2 é 50 mil. Porque deu 50, deu isso aqui em Newton por metro quadrado, certo? Porque deu 150 mil a pressão P1 e 100 mil a pressão P2. Eu já fiz direto aqui. O V1 menos V2 dá 0,001 metro cúbico. Porque o V1 é 0,03 metro cúbico e o V2 é igual a 0,002 metro cúbico. O P1 é igual a 150 mil newton por metro quadrado e o P2 é igual a 100 mil Pascal, né? Vou escrever Pascal aqui, mais fácil. Então os meus dados estão aqui. Aí vai ficar P2, que é 100 mil. A unidade já está aqui, eu não vou repetir ali, ó. E V1 menos V2, 0,001. Então, fazendo essa conta aí, aliás, é
fazendo essa conta, vai dar 125 joule. 125 joule, ok? Aqui fica Newton, aqui é metro quadrado, é metro cúbico dividido por metro quadrado, vai ficar metro no numerador. Então, Newton vezes metro dá joule, ok? Só que aí vem a interpretação física agora, porque quando você calcula a área debaixo da curva, você calcula um número só, né? um módulo. Porém, é o seguinte, nós fizemos lá na nossa convenção, passei na aula passada, que se tiver um sistema aqui, pela convenção da termodinâmica, o calor que entra, ele é positivo, e o trabalho é positivo saindo do sistema. Então, nesse caso, é o seguinte, nesse caso aí, foi o meio externo, a vizinhança que realizou o trabalho sobre o sistema, porque houve uma contração. O sistema realiza trabalho quando é uma expansão, quando é uma contração a vizinhança que realizou o trabalho sobre o sistema. Então aqui é menos pela interpretação física, tá? Pediu em kJ, né? O trabalho foi pedido em kJ, então é menos 0,125 kJ, nossa resposta. Aí vou escrever aqui, ó, o trabalho é negativo porque a vizinhança realiza trabalho sobre o sistema. A vizinhança que realiza o trabalho sobre o sistema. Ok? Pela convenção da termodinâmica, é assim. É um processo de contração aqui, ó. O sistema, ele diminui de volume, um processo de contração. Quando é uma expansão, aí o trabalho é positivo. Existe uma outra forma de resolver esse problema aí. Nós resolvemos da forma mais fácil, agora vamos resolver da forma mais difícil, tá bom? Vamos resolver da forma mais difícil. Deixa eu apagar ali. Então vamos fazer aqui outra forma de resolver, né? Agora a forma um pouquinho mais difícil. O negócio aqui pode resolver de qualquer uma, né? Se na hora que passar, mas a ideia de fazer aqui de duas formas é mais para vocês, o intuito de vocês aprenderem aí e visualizar isso aí de forma geral, ok? Então é o seguinte, nesse caso, vamos lá então, vamos... Olha só, agora eu vou fazer o trabalho, então, ele é integral de P dV, de V1 até V2. Então vamos tentar achar a função P. Então aqui, ó, achar P como uma função de V. Se eu achar essa função, eu integro e faço ali. Vamos resolver dessa forma, porque nem sempre é claro no gráfico, tão claro assim pra gente. Aqui o gráfico dá para resolver bem, né? Mas pode ser que em uma outra situação você não tenha a função no gráfico não pode ser tão clara assim, e aí tem que integrar essa função aí. Então vamos ver aqui, ó. A gente tem o seguinte, ó. Eu tenho aqui a posição 0, a posição aqui V1, aliás, V1 é aqui e V2 é aqui. Aqui eu tenho V igual a 0, que seria o fundo quando o pistão toca ali no fundo do cilindro, certo? A situação ali do volume 0, seria isso todo.
Aí o ar teria que sair do sistema, né? Bom, aí eu tenho aqui a posição x1, aqui a posição x2, aqui a posição x igual a 0, aqui eu tenho F1 igual a 900 newton, aqui eu tenho F2 igual a 0, certo? Tem essa situação aí. Então vamos terminar nossa reta. Vai começar daqui. O x igual a 0, ok? Então temos isso aí. Vamos tentar achar então essa relação entre a pressão e o volume, ok? Da seguinte maneira, da seguinte forma, ó. Essa força, ela varia linearmente. Eu tenho o seguinte, o volume, ele é igual à área do pistão vezes x, dessa forma aí, ok? A área do pistão vezes x, é um cilindro, né? Então o cilindro, o volume, é a área vezes o deslocamento, a distância x ali, da altura do cilindro. Então, nesse caso aí, eu tenho o seguinte, o que eu vou fazer aqui, ó? O meu x, vamos fazer a força na mola, você está acostumado a ver lá kx, aqui ele deu, mas como deu 2 pontos e falou que é linear, então eu vou fazer uma equação completa aí da mola. Então ela é kx mais uma constante c aqui, ok? A variação linear, o que o enunciado fala é o seguinte, que a mola varia linearmente com a distância, com o deslocamento. Tá? Uma variação linear é uma constante vezes x mais outra constante. É isso? Aí se eu substituir os valores aqui, eu vou achar aí os valores dessas constantes. Eu tenho aqui um ponto eu tenho, no ponto 1 eu tenho 900 newton, é igual. A outra coisa aqui, desse aqui, vou fazer assim, ó. Como eu não tenho x, eu poderia até calcular o x, já que eu tenho o volume e tenho a área do pistão. Mas para não ter que calcular o x aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer essa relação aqui. O x é igual o volume dividido pela área do pistão, certo? Daí eu tenho o seguinte, que F é igual a K, né? Volume sobre a área mais uma constante. Aí eu substituo agora os valores que eu tenho. Eu conheço V1 é igual a 0,003 metros cúbicos. V2 igual a 0,002 metro cúbico. Tá até aqui, ó. Então eu tenho, aqui vai ser 900 newton para o ponto 1, que é igual a minha constante. O meu volume V1 é... V1 é 0,003 dividido pela área do pistão, 0,018 metro quadrado. Aqui é metro cúbico, aqui é metro quadrados, mais C. O meu outro ponto que eu conheço é esse ponto aqui, ó, quando o pistão está em V2, que é a minha força é 0. Então a força é igual a 0. Eu tenho K, que é 0,002 metro cúbico, dividido por 0,018 metro quadrado, mais C. Resolvendo esse sistema aí, eu tenho duas equações, duas incógnitas, né? Aí é tranquilo para vocês. Você faz a diferença aqui entre elas aqui, vai ficar, o C vai sumir, vai aparecer o K. Então vai ficar
900 newton é igual, aqui vai dar K, esse aqui, ó, é 0,003 dividido por 0,18 dá 1/6. E esse aqui, 0,02 menos 0,018 dá 1/9. Então daí, eu posso tirar que o K é igual a 16.200. 16.200 newton por metro. É a constante da mola, certo? E o C, substituindo os valores aí, o C é igual a menos 1.800 newton. A unidade de C é a mesma da força, né? Porque 900 newton aqui só. Então eu achei o valor de K e o valor de C. Aí eu tenho então a equação da força. A força da mola ali. Então eu tenho aqui trabalho, que é igual a integral de PDV, certo? Bom, essa pressão, essa pressão ela é dada pela pressão atmosférica, aqui de V1 até V2, né? De V1 até V2. Ela é a pressão atmosférica mais a pressão que a mola exerce sobre o sistema. Essa pressão da mola que a mola exerce sobre o sistema é a força da mola sobre a área, isso aqui, dV, certo? Eu fiz o diagrama de corpo livre lá para vocês viram que quando eu faço o diagrama de corpo livre, você vê que a pressão que atua, a pressão que atua de um lado é igual a pressão que atua, na força que atua de um lado é igual a força que atua do outro, né? Certo? Então tem isso aí. Então vamos separar o seguinte: a pressão atmosférica é constante e a pressão da mola ela varia com X, ou seja, a pressão vai variar com volume. Como eu tenho a equação eu já tenho a equação aqui da força, né? Eu tenho Kx, o X é V sobre a área. Eu achei o K e achei o C, tá aqui. Então já tem todos os dados aí que eu preciso para resolver o meu problema. Aí eu vou separar em duas partes aqui, então, o trabalho. O trabalho vai ser igual a integral da pressão atmosférica dV mais a integral da força da mola sobre a área dV, certo? Como a área aqui, a pressão aqui é constante, então eu tiro a pressão da integral. Então aqui vai ficar a pressão atmosférica vezes ΔV, certo? ΔV de V1 até V2. Mais. Aqui vai entrar então a nossa pressão, a nossa equação que a gente achou ali, certo? Então vai ser qual é a força aqui? Vai ser K, não é isso? Então vai ser a integral de V1 a V2, certo? Aqui, ó, ΔV de V1 a V2. V1 até V2. Então vai ser a integral, a força da mola vai ser, eu poderia tirar esse 1 sobre área da integral, né? Ela é constante. Vamos tirar aqui então. Então vai ficar 1 sobre a área do pistão. Aqui é a área do pistão. A integral de V1 a V2. A força da mola agora. A força da mola então é K. O meu X é V sobre AP. Por quê? Porque eu não vou escrever em função de X, porque eu quero em função do volume. Eu estou integrando em dV.
Então é importante eu usar a relação entre x e o volume para ficar em volume, certo? Então com isso eu vou substituir aqui no lugar do x, eu vou colocar V sobre AP. Então vai ser V sobre AP mais C. É isso? A minha força da mola é isso aqui. Ok? Então vai ser W é igual a pressão atmosférica, ok? Delta V mais 1 sobre a área do pistão. Vamos resolver a integral agora. A primeira integral aqui o K é constante, o AP é constante, a integral de V é V ao quadrado sobre 2, certo? Mais, aqui a integral de C, né, vai ser C, integral de, quer dizer, o C é constante, então C sai da integral, a integral de dV é V, ok? Então, variando aqui, de V1 a V2, ok? Com isso, então, vai ficar, o trabalho é igual à integral da pressão atmosférica V2 menos V1, porque na integral eu sempre vou colocar o limite superior menos o limite inferior, ok? Lembrando lá do cálculo que você deve estar dominando muito bem aí, o cálculo, não é isso? Mais, então, mais. Aqui vai ficar, ó, AP aparece ao quadrado agora, tá vendo? Ó? K sobre 2 AP ao quadrado, tem 2 aqui multiplicando, mais, aí vai aparecer V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, substituindo os limites da integral, certo? Mais C, que é a minha constante, limite superior, que é V2, menos limite inferior, que é V1. Agora substitui os valores. Então vai ficar, a pressão atmosférica é 100.000, não é isso? O volume 1 menos o volume 2 é 0,002. O volume 1 é 0,003. Mais o K, a gente achou aqui, 16.200. Sobre 2 vezes a área do pistão ao quadrado, 0,018 ao quadrado, vezes V2 ao quadrado, 0,002 ao quadrado, menos V1 ao quadrado, 0,003 ao quadrado. Continua, mais o valor de C é menos 1.800. Se você resolver essa equação aqui, você acha esse valor aí, menos 1.800. Então vai ficar menos 1.800 V2 menos V1. 0,002 menos 0,003. Aqui o sinal já sai direto. Na integral aqui, não precisa eu fazer aquela interpretação física que eu fiz lá no caso da área. Por quê? Porque aqui já vai me dar o sinal direto. Desses, eu vou fazer separado aqui cada um deles, só para entender melhor aí. Aqui vai ser esse primeiro valor que dá menos 100.000. Não, menos 100, aliás, menos 100. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 1 vezes 10 dá menos 3, não é isso? Então corta aqui com 3 zeros aqui, dá menos 100.
Dá menos porque que o volume, esse valor menor menos o valor maior. O segundo valor aqui dá menos também, ó, porque o valor maior, não, o valor menor menos o valor maior. Então dá menos, aqui dá 250, aliás, dá menos 125. Aqui, se você fizer a conta aí, menos 125. E aqui, esse último valor dá 100. Não, dá 100, porque dá... Não, peraí. Ué. Meu Deus, 100. Ah, tá. Tem que dividir tem que dividir pela área aqui, gente. Aqui eu cometi um engano aqui, ó. Tem a área, essa área aqui está dividindo tanto esse termo quanto esse termo. Então a área, ele aparece aqui também, a área do pistão, ó. A área do pistão aparece aqui. A área do pistão aparece aqui. E aqui aparece 1 sobre 0,018. Então aqui dá mais 100. Dá mais 100. Mais 100 corta com menos 100, então o trabalho é igual a menos 125 joule. Ou trabalho igual a menos 0,125 kJ. Já que pediu em kJ, né? Isso o problema pediu. Então, o problema é esse aí, tá? Tá resolvido. Certo? Então, exercíciozinho aí pra gente começar a aquecer um pouco, né? Isso, a termodinâmica aí, começar a entender um pouco a termodinâmica. Resolvemos aí um problema o problema do conjunto cilindro-pistão é calcular o trabalho, ok? Então, ok. Paramos aqui então. Até mais aí para vocês. Tchau. Encerramos por aqui.